Pessoal, vamos começar a tier list, então. Vamos lá. Aqui são os técnicos, né, que passaram pelo Cruzeiro de 20 para cá. E aí, ó, as prateleiras são as seguintes. Essa aqui, ó, Pô, só pode um Gold? Só pode um, máximo um. Já foi colocado aqui, máximo um. Bom trabalho, queridinho da SEC-TT, pegou o rabo de foguete, mais perdido que cego em tiroteio. Então, vamos começar, né? Vamos começar. E o primeiro nome tá. Não, peraí. Tamanho. Porque o meu Gold, ele passou aí em 2021, mas ele seria Gold para trás. E aí? Aí é um ponto importante, a gente precisa estabelecer os critérios, para não acontecer igual aconteceu aquele dia da prateleira, Samuel. Não, eu acho que pode tudo, porque quem vai ser Gold aí de 2020 para cá? Então, Mr. Paulo Autuori. Que? Não, a gente tem que chegar num acordo. Foi difícil conseguir abrir a tier list. Não, que de 2020 para cá, eu acho que é só o Pessolano que cumpriu o objetivo. Na minha cabeça também, levando em consideração o contexto desses anos, pessoal. Não é o contexto do Cruzeiro, é o contexto desses anos. Eu fecho de colocar o Papa lá. Não sei, Caio, Pedro. Eu também, Caio. pelo contexto. Mas aqui, eu tenho ressalvas aí. Sem considerar o passado, o que o Luxo e o Filipão fizeram aí naquela desnara. Sim, cara. Eles carregaram esse Cruzeiro aí para não ir para a Série C. Carregaram. Não foi por conta deles. Nossa, é difícil, hein? É difícil. Eu acho que o Autuori tem um peso grande na nossa não queda, e se o Cruzeiro cai ali, seria um outro Cruzeiro que a gente falaria. Tem um peso grande. Eu sei que o Seabra também tem, porque foi um trabalho junto com o Seabra. Junto com o Seabra. Mas, gente, se o Cruzeiro cai, seria difícil. Inclusive, até na época, o Paulo André falava, né, que o Cruzeiro não poderia se rebaixar de jeito nenhum. Paulo Autuori teve participação importante. Ali até a máfia teve, na verdade. Pior que teve mesmo. O baú. A ida para Itu, nossa. O baú tá mandando aqui, ó, que o critério é o trabalho. Nesse período. Isso. Então. Exatamente. É isso aí. A tela tá legal aí, pessoal, para ser enxergada? Beleza, então. Então, vamos começar. Essa tier list já foi polêmica antes de começar a coisa. Então, beleza. Paulo Pessolano, Samuel. Bom trabalho. Pedro. Vai rodando aí para ninguém influenciar o voto de ninguém, Val. Gold. Eu colocaria como Gold. Tá. Caio. Bom trabalho. Eu coloco como Gold também. Agora é a hora do chat. Não, se o chat falar que é Gold, aí já avacalhou o negócio. Mas o chat é o desempate, Samuca. Não tem como fazer uma pesquisa rapidona, não, Samuel? Demora, tem como pôr tempo na pesquisa? Demora, não dá não. Gold. Gold para baralho. Gold para baralho, o Paulo Pessolano, nesse período aí. Gold para baralho, tá? Não, só nessa tier list aí foi sacanagem. Fora baú. O baú tem um problema com esses principais tópicos aí. Samuel enlouqueceu. Pepa, começo com você, Caio. Queridinho da SEC-TT, a prateleira é só dele. Um técnico que, para mim, não é ruim, mas superestimado por 38% de aproveitamento, por 3 vitórias em 4 jogos. Só isso. Passou perrengue contra Curitiba, Goiás, Cuiabá, contra vários dos piores times daquele campeonato. Eu, assim, achei inacreditável ver gente até hoje celebrando o título do Pernambucano do Esporte, quando ele ainda estava lá, porque ele já foi demitido, porque de novo não foi bem, né?
O Caio votou dele, e... Que isso? Nossa, e votou espinafrou. Queridinho. Desabafou o peito, hein, amigo? Não, Desabafou. tá doido. Isso aí tava Sim, guardado, sim. hein? Precisava desse momento, Valor. Ai, ai. E aí, Pedro? Eu vou votar no queridinho da SEC TT e só isso, né? O Caio já falou o que tinha que falar. Samuca. Queridinho da SEC TT. Eu, se estivesse aqui, queridíssimo da SEC TT, seria o posto que eu colocaria. Vai brigar com nós. Luxemburgo, bom trabalho, com menção honrosa aqui, tá? Não, aqui, se o Oi. Lucha ganhar a unanimidade Gold aí, ele passa pra cima do Pessolano, ué. Ah, Ou tem não? isso, né? Ué, pode ser. Então, bom trabalho. Lucha, seria meu Gold. Junto com o Filipão. Eu teria 3 Gold aí nesse trem aí. Aí seria legal. O Baú tá mandando mensagem aqui, ó. Tô falando pra gente continuar falando que o debate é legal. Falando, separa 3 para Gold. E depois decide. Ele falando para deixar para o final. Mas é que a gente foi pela sequência que estava aparecendo ali as carinhas, né? A gente começou com o Pessolano. Enfim, a gente segue no Fala Luxemburgo. Cruzeirense deu uma ideia legal ali, ó. Põe os 3 no Gold e abre a pesquisa já do chat. Vai deixar só um. E aí, beleza. Então vai, Lucha. Pra mim, Gold. Gold. Pra mim, Gold também. Boa. Ah, bom. Seu voto vencido. Qual que é seu Pedro voto, Pedro? Bom trabalho? Eu colocaria bom trabalho. Leonardo Jardim, a próxima cara que tá aqui. Por enquanto, bom trabalho a caminho de Gold. Bom trabalho também. A caminho. Não sei Muito se bom a caminho trabalho. de Gold. Muito bom trabalho. Muito bom trabalho. Isso. É isso. Muito bom trabalho. Para além do campo. Acho que para além do campo. Nossa, é mesmo. Importante demais isso aí. Bom, vamos seguindo aqui. Boa, Jardim. As ruas nunca esquecerão Moza. Mais perdido que segue em tiroteio, ué. As escalações por meio de sorteio, né? Dava a impressão, pelo menos, que era assim, né? Sorteio, bingo, não sei. Era o bingo. O povo brincava que era hora do bingo. Tem como ser outra prateleira. E aí, Pedro? Que segue em tiroteio. Mais perdido que segue em tiroteio. E o triste foi o dia que o Cruzeiro ganhou sob o comando do Mozart e o Mineirão começou a tocar uma obra de Mozart, né? Gente. Mineirão vazio ainda em tempos pandêmicos, né? Tem condição, sobre o Guarani, né? Esse Isso jogo, aí. não foi? Vitória, né? Vasco. Vasco, os 2 gols lá do Matheus Barbosa, né? Nossa. A partida. Nossa Senhora. O box to box, Matheus Barbosa. O Bellingham antes do Bellingham. Nossa Senhora. Meu Vocês não têm limite, não, tá? Vocês têm 0 de limite. Fernando Seabra. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. O ídolo do Samuca, Zé Ricardo. Cara, meu voto pegou de foguete. Pegou o rabo de foguete. Também tô com você, Valu. Mais perdido que segue em tiroteio, gente. Ele veio. Pô, aquele jogo com o Flamengo que ele colocou o Kaique de ponta esquerda, velho. Depois ainda ganhou lá no Ladelar, né? Na primeiro jogo na Arena. Por isso que eu não mandei vou considerar esse primeiro jogo na Arena. Tá vendo? Pegou rabo de foguete. Toma aí meu voto, ô Zezinho.
Teve um jogo bom Pegou contra o rabo de Bahia foguete. também, ué, 3-0. O jogo contra o Santos. Aí, Lucas primeira Moura fazendo, vitória. 3-0. fazendo Nicão calma. brilhando, verdade. É. Primeira vitória lá no batismo. Batismo. Zezinho. Pegou rabo de foguete. Todo mundo pegou rabo de foguete aqui, então, né? Ah, aquela vitória lá te salvou, hein, Zé? Aquela vitória lá te salvou de ficar ao lado de Moza. Ah, agora, sabe o que é agora? Tava na beira do caos, tava na beira do caos, numa Na piração piração total. Tava total. na beira do caos, tava na beira do caos, numa piração total. Tava numa piração total mesmo, Ô, mais gente. perdido que cego em tiroteio. Mais perdido que segue em tiroteio. Quem assistiu Oeste 0, Cruzeiro 0, Nossa Senhora. o lugar no céu tá reservado. Pra mim, o trabalho dele foi pior ainda do que o do Moza. Nesse tempo aí de Série B, principalmente 2020, 2021, talvez tenha sido pior, muito mal, Ney Franco. Mais perdido que segue em tiroteio. É, mais perdido que segue em tiroteio, assim, com uma facilidade grande. É, Ney. Tinha que ter aqui, ó, um lugarzinho aqui, assim, universo de Nárnia. Na beira Tá. do caos. É, exatamente, numa piração total, meu amigo. Célio Lúcio, Pegou rabo de foguete. total. É. Pra mim, total. Total. E eu xinguei demais que eu tinha esperança dele fazer algo diferente, né? Tinha uns E ele era meninos o da único base que pra tinha pra jogar. xingar, né, Samuca? A gente tinha carência até de alguém pra xingar, filho. Tava que nem o Caio aí, quando foi falar do Pepa. Fala. Desabafou. Pegou rabo de foguete. Wesley Carvalho. Pra mim, pegou Também. rabo de foguete. Diniz não deixou nada pra ele. É. É, tinha que ter uma outra categoria aí que ele fez um basiquinho ali. Velho. Fez. Mas que logo ali à frente, e aí não é culpa dele, né? Não, já não foi sustentado, né? Um pouquinho mais para frente, assim, né? Quando o Jardim chega, a coisa já ia começar a ficar meio enrascada para ele. Mas, para mim, eu acho que ele pegou uma bomba, na verdade. Mais do que um rabo de foguete. É, pode ser ali, rabo. É, rabo. pode ser ali. Professor Autuori. Professor Paulo Autuori. Letras formam palavras. Palavras formam frases. A sua ideia, ela é um tanto desconecta. Eu sou leal ao projeto. Pô, ficou faltando uma prateleira aí, porque ele pegou um rabo de foguete gigante e deu conta do recado, né? Pra mim é muito Gold, não é pouco, não. Ó. Ó, que isso? Que isso? Muito. A gente agradece. Meu Deus. A gente agradece quando tem alguém que consegue pensar. Consegue pensar um pouco diferente. Muito gold, que isso, velho. A gente fica Hiper feliz. Gold, Samuca. Essa entrevista do Autuori aí, se tem aquelas músicas tipo de filme de drama, ia ficar sensacional. A gente fica Ó, feliz. tem muita gente ali concordando com o Caio, hein? Um Caio, ó. Não, bom Tô trabalho, com o Caio. então. Vou. Eu vou de bom intervenção trabalho, dele tá? foi providencial. Eu vou de bom É. trabalho, porque não foi um trabalho só dele, não. E aí não é tirando o mérito, não, tá? O rapazinho que. Eu não posso. Se eu colocá-lo como GOAT, o Seabra obrigatoriamente tem que subir para a prateleira de cima, na minha visão, tá? Porque foi um trabalho em conjunto. Então, eu, Thiago Valu, vou colocá-lo no bom trabalho.
E aí? Só para... E foi importante você ter tocado nesse ponto, Valor, é porque naquele momento eu acho que a gestão de grupo do Autuori, a experiência dele pesou mais do que propriamente o trabalho estratégico de campo do Seabra, que foi importante. Mas eu acho que aquele momento pedia muito um cara como o Autuori, sabe? Para blindar o grupo, para conversar mais de perto com os jogadores, trazer confiança. Para mim, ele foi fundamental. Bom trabalho. Eu colocaria ele ali no bom trabalho. Venâncio. Bom trabalho. Muito obrigado, Samuel. Também te respeito, considero bastante. Vou colocar aqui, bom trabalho. Olha aqui, o homem que já está empregado novamente no futebol mexicano. As ruas do México o adoram. Larcamón. Esse aí, eu pensei que ele não ia conseguir chegar em Confins. De tão perdido que saiu. Para mim, mais perdido também. Aquele clássico 2-2 na casa do se rival. perdeu completamente, velho. Nossa, a mexida do João Marcelo na final do Mineiro, quando o Cruzeiro dominava o meio de campo, ele perde o Matheus Vital, era para colocar mais um meia, ele não coloca. Para mim, mais perdido que segue em tiroteio. O Larcamón colocou Machado de zagueiro pela esquerda contra o Souza, numa linha de 3. Pelo amor de Deus. Você acha que isso é grave? Ele colocou Palácios de zagueiro, irmão. Você tá preocupado com o Machado. Na estreia dele. Você tá preocupado... Cara, você tá preocupado com o Machado pela esquerda, que com o Pesolano até, às vezes, fez um zagueiro pela direita, quando ele... quer saber? Esse Elivelton aqui voa. É o novo Usain Bolt, irmão. É meu zagueiro, cara. Você é meu confiança, ó. Que é isso, cara? A gente torce de teimoso mesmo, às vezes, viu? Falar uma coisa com você. Uns doidos aí que tem base, não. Adilson Batista. Pegou o rabo de foguete. Não tinha nem elenco não tinha nem elenco completo para ele fazer treino. Teve que completar com o Léo Taná, enfim. Pegou rabo de foguete. Adilson. A gente entende o que aconteceu. Tivemos sempre muito amor, muito... Brigou comigo de graça, mas eu tô contigo, Adilson. Felizmente fizemos as pazes, Samuel. Estive na Toca da Raposa 1, porque nós estamos do mesmo lado, sabemos a importância que é o Cruzeiro, a dignidade dos jogadores, atletas, torcida. Pegou um tremendo rabo de foguete o Adilson Batista. Pedro, né? Tem que cuidar aí do dinheiro do seu Pedro. Temos que tomar conta bem, né? Seu Pedro é bravo. Pegou um rabo de foguete gigantesco. Henderson. Mais perdido que segue em tiroteio. Podia ter feito melhor e o intragável... Eu botava fé, viu? Nossa, teve um Brasil de Pelotas e Cruzeiro fora numa quarta-noite que assim, foi uma coisa inacreditável. Ele tinha umas peças ali até que tinham jogado pelo Cruzeiro a Série A, né? Eu me lembro de Ariel Cabral, de Léo, tinha o Moreno, enfim. Pô, trabalho horrível. Para mim, mais perdido que segue em tiroteio. Mesmo com um contexto difícil. Mais perdido que segue em tiroteio. Tinha que ter a prateleira intragável para esse rapaz, tá? É uma pena não ter a prateleira intragável aqui. Ainda tá ali, parecendo que tá olhando, tá tentando enxergar a fotinha. Muito bem na foto, hein? Fernando Diniz, com seu olhar também rumo ao nada. Também mais perdido que na última prateleira. Para mim, na última prateleira. Mais perdido? Nossa Senhora. Não... Foi o pior trabalho da carreira do Diniz no Cruzeiro. O melhor jogo do Cruzeiro com o Diniz é aquele Cruzeiro e Criciúma, que ele coloca ali Lucas Silva para jogar com o Romero e tal. E aí no jogo da final da Sul-Americana ele entra com o Wallace, com 30 minutos do primeiro tempo já abre mão da ideia, fora outras coisas, mais perdido do que tudo. Colocou o Kenji no jogo, sendo que
Pô, essa entrada do Kenji, pra mim, na final da Copa Sul-Americana. Ai, ai. Dentre outras coisas mais, né? Ai, ai. Luiz Felipe Scolari. Acho que ele pode ir lá pro Gold pra gente fazer aquela dinâmica, né? Como um grande amigo meu falava antigamente, hoje ele não fala mais não, porque ele entendeu que elevador subindo para o Luiz Felipe Scolari, para o topo da lista. Gold, para mim é Gold. Filipão. Para mim é Gold também. Eu sei que eu sou voto vencido porque o meu top 13 de Gold seria Pesolano, Luxemburgo e Autuori. Então eu vou de Filipão em bom trabalho. A gente agradece mais uma vez sermos lembrados. Gente, o homem encarou ir de máscara para os jogos, véio, com 70 anos na cacunda. Luva. Sabe uma coisa que me deixou... Eu sei que eu a poderia foto olhar... ruim, o negócio lá, pode trazer o pote. Que é isso que eu ia vai falar. ajudar. Eu fiquei injuriado com isso. Não, mas tipo, ele não aprovou apaga o o bom pote, trabalho. né? Não apaga o bom Agora, trabalho. a negociação do Maurício, aí a turma deu uma caprichada, né? Filipão era quem entendia de futebol, né? Para mim, o maior mérito do Filipão é a coragem de ter acreditado no presidente à época, né? Isso aí, meu amigo. Parabéns, viu, Filipão? Se não fosse ele e o Lucha, velho. se não fosse os senhores acreditarem, acho que vocês nem acreditam. Vocês envolveram tudo de carinho que tinham ali com o Cruzeiro e vieram, na moral. E isso aí, cara, é uma coisa que não dá para dimensionar assim, tá? De verdade. E por último ali, ó, quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Mais perdido que segue em tiroteio. Mais perdido que segue em tiroteio. A vitória no clássico me iludiu, mas mais perdido que segue em tiroteio. Ai, ai. Eu me iludi com força naquele 1-0 valor. Com o gol do Ayrton. Nossa. Ali você pensou que era o tigranismo em ação. Cruzeiro tira Felipe Conceição do Guarani, né? Sim. Foi a notícia. Quando o Filipão decidiu que não ia ficar, queria outras garantias lá, o Filipão viu e falou assim, meu Deus, se eu ficar aqui esse ano aí, eu vou perder uns 15 anos de vida, né? E aí ele falou que não ia ficar. Aí anunciou Felipe Conceição. Falei, Felipe Conceição, hein? Jogo moderno aí, tinha um trabalho no América espetacular. Começamos lá em Uberlândia com o Matheus Neres de volante. Falei, meu Deus. Nossa. Os sinais 1-1 aquele jogo, todos, né? 1-1. Os sinais estavam todos para nós e ninguém percebia. Era vontade muito grande de sair dessa... Como é que era a música? Vamos jogar com raça. Vamos Cruzeiro. Vamos ganhar. Vamos jogar com raça. Sair dessa desnara e voltar para a Série A, Cruzeiro. Ai. Era muita vontade. Tá aí, assim ficou a nossa tier list. Muita gente perguntando ali, pessoal. Mano Menezes, 2019, né? São os técnicos de 2020 para cá. É isso aí. Pessoal, pode fazer o print aí à vontade da nossa tier list. Mais uma tier list. Tem que voltar. O Ítalo mandou ali, ó. Vamos, Cruzeiro, vamos jogar com raça. Vamos lutar. Lutar ao invés de ganhar, raça. Né? Ô, Valu, tem que definir ali o GOAT ali agora. Cada um vota e o chat define. Só pode ficar um. Tá. Se empatar, o chat define, né? Não vai ter como empatar, não. Eu sigo com o Pesolano. Também. Eu vou ficar com... eu vou ficar com o Luxemburgo, dos três que estão ali. Não, eu também tô com o Luxa, então empatou. Eu vou ficar com o Luxa, porque assim, o 2021, para mim, foi mais preocupante do que o 2020.
O Cruzeiro flertou com a Série C. Aqui, o Lucha segurou a onda, teve greve aquele ano. Exato, exato. Segurou demais a onda. E Deus me livre, né? Pensar em um Cruzeiro na Série C. Eu acho que Luxemburgo, por isso, fica à frente do Filipão e para mim também à frente do Pesolano. Para mim, não teria Série B para o Pesolano comandar o Cruzeiro se não fosse o Luxemburgo. Argumento pesado, hein? Argumento pesado de Caio Fábio. E real, né? Na verdade, é real. Mas eu tenho o Luxemburgo assim, cara, como o maior técnico de futebol da história do Cruzeiro que eu vi. Na seleção lá da Placar, ele é o técnico. Mas dentro desse contexto, eu sei que ele foi isso tudo que vocês estão falando, mas aquele dia contra o Vasco, 3-0, aquele recurso escasso, Canezinho, sabe? O Cruzeiro fez um time na segunda divisão que era para lutar muito por um acesso. Assim, se conseguisse tirar tudo mais um pouco, era para chegar lutando contra para o acesso ali, né? 2 rodadas, e o Paulo Pesolano, juntamente com os atletas, aqueles atletas, né? A gente tem que lembrar alguns nomes que passaram pelo Cruzeiro. Pablo Siles, a gente tem que lembrar de Chay, né? A gente tem que lembrar que Stênio retornou e conseguiu ser útil. O Edu fez o que fez. Luvanor ajudou pra caramba. Já foi importante. Bruno Rodrigues foi importante pra caramba. E aí, o Pesolano simplesmente... Você tá querendo influenciar o chat aí, Valu? Não tô influenciando. Não, mas aqui... Só tô discorrendo como o candidato Caio Fábio discorreu a respeito do professor Vanderlei Luxemburgo. E depois de 114 rodadas, ele foi o cara que conduziu o trabalho que tirou o Cruzeiro da Série B. O Eu vou discorrer aí sobre meu voto. Fez um adendo ali que é importante, que é o Mineiro do Pesolano pós-acesso. Acho que aí ele foi mais perdido que segue em tiroteio. Que ele fez que assim, o Lucha, ele mantém o time e aí ele sai, né? Então acaba que ele tem ali esse benefício. O Mineiro do Pesolano é um pouco crítico, né? Tô até meio titubeando do meu voto. Não titubeia não, Pedro, que ele entregou o cargo para o seu xará, Pedro Martins, em novembro. Ele entregou o cargo, mas aí alguém achou uma grande ideia, né? Manter alguém que entregou o cargo. Não, fica aí, vai ficando, né? Quem sabe a coisa não muda. E deu no que deu, né? Ele foi bem transparente, bem sincero, mas o grande Pedro Martins achou uma ótima ideia. E aí foi mantendo o Pesolano e deu no que deu, né? Ele foi sincero. O Rojan ali, o moderador, todos tentaram, o Pesolano fez. Mas eu vou só falar aqui. Londrina 0, Cruzeiro 1. Gol de Thiago. Quando o Cruzeiro se perde o jogo lá no Estádio do Café, iria ficar colado na zona de rebaixamento para a Série C. Um time que tinha Fábio, Rômulo, Rodolfo, Eduardo Brock, Felipe Augusto, Lucas Ventura, Adriano, Giovanni Piccolomo, Wellington Nem, Bruno José e Thiago. No banco, Vitor Leque, Flávio, Claudinho, Jean Vitor, Ariel Cabral, Lucas França, Joseph, Ramon, Norberto, Marcinho, o Roque e o Rafael Sobes. Lucha, GOAT Supremo. É o meu voto. Apenas. Eu sigo com o Pesolano. Não, você já votou e justificou, Valu. Isso. O Pedro quer defender aí a tese? Assim, eu concordo um pouco com o Valu no que ele diz respeito ao Pedro Martins, mas eu acho que até para preservar o legado, o Pesolano talvez pudesse ter negado, né? Pudesse ter ali falado, não é algo que eu quero, eu construí o que eu tinha que construir, tem outras coisas para viver. Essa questão aí,
confesso que me fez ali mudar um pouquinho. Eu vou pro Luxemburgo aí. Tenho muito respeito pela figura do Vanderlei. Pulou do barco. Toma, Valuzinho! Toma, Ficou Valuzinho! solo, Valu. Não, eu já. Não, tá tudo bem. Passa no RH. Vou Aumenta. remover, então. Aqui, eu já falei, Luxemburgo, para mim, é o maior técnico da história do Cruzeiro. Mas nesse período aqui, eu sigo, né? Para mim, ninguém foi maior do que o Paulo Pessolano. Sem convicção TV. É isso. Tá aí. Ô, que isso, Malu? Opa! Opa! Olha, Valu! Manipulação TV. Manipulação TV. Então, Vanderlei. Luxa. Boa, Luxa. Tá aí. Merecido. Porque quando eu cheguei, Samuel, a verdade é que não tinha nem bola para treinar naquele lugar, tá certo? Então, foi tudo muito difícil naquele momento, naquele período. Não tinha campo, não tinha portão, não tinha nada. Tudo bem. Gente, a apresentação do Luxa naquela mesa de bar com a... Que isso, cara? Uma Nossa, toalha azul loucura. amarrotada em cima, meu Deus. Pai amado.